Viu, galera, nota 10. Hoje nós vamos entender os principais conceitos relacionados à primeira lei de Mendel e à genética. Genética é a parte da biologia que se dedica ao estudo da hereditariedade, ou seja, como que os pais passam para os seus filhos todas as suas características. E essa ideia de explicar como os pais, né, transmitem para os seus filhos as suas características, ela é de muito tempo, é muito antiga. Mas um dos assuntos mais interessantes da explicação de hereditariedade que eu posso rever aqui com vocês é a ideia do homúnculo. Acreditava-se que dentro do espermatozoide já teria uma pessoa totalmente formada, essa sim chamada de homúnculo, que significa homem pequeno. E a mãe só seria a gestora, né, que abrigaria, então, o crescimento dessa vida já existente dentro do espermatozoide, né? Mas a explicação certa, né, até hoje, da hereditariedade, tudo que a gente sabe, as bases desse mecanismo de transmissão das características, ela veio com os experimentos do monge austríaco Gregor Mendel, que é conhecido até hoje como o pai da genética. Ele descobriu os mecanismos relacionados à transmissão das características através das gerações, observando diretamente em os pés de ervilhas, as ervilhas de cheiro da espécie Pisum sativum. Ele elucidou os mecanismos da segregação independente, propiciando o surgimento da genética moderna e a consolidação da herança cromossômica, da teoria da herança cromossômica. E para a gente, antes da gente entender como Mendel fez os seus experimentos durante 7 anos seguidos, vamos fazer uma breve revisão sobre alguns dos conceitos mais usados na genética. O primeiro deles, obviamente, vamos começar com os ácidos nucleicos, moléculas orgânicas que detêm, então, todas as nossas características e são, obviamente, responsáveis pela hereditariedade. Os ácidos nucleicos são moléculas formadas por várias unidades denominadas de nucleotídeos interligados. E são dois tipos básicos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. Cada nucleotídeo que compõe os ácidos nucleicos são sempre formados por 3 partes. Um ácido fosfórico, que nunca muda, é o mesmo, H3PO4 ou PO4 3-, e um açúcar com 5 carbonos, chamados de pentoses, onde é do RNA a pentose é a ribose e no DNA é a desoxirribose, e as bases nitrogenadas, que são 4 sempre as bases nitrogenadas. No DNA, as 4 são adenina, timina, guanina e citosina, que sempre se complementam. Adenina sempre se liga à timina e guanina sempre se liga à citosina. E o RNA também são 4, mas ao invés da timina, o RNA tem uma base nitrogenada exclusiva, que é a uracila. Então, as bases nitrogenadas encontradas no RNA são adenina, uracila, guanina e citosina. Óbvio que tem várias outras características e diferenças entre esses ácidos nucleicos, como o número de nucleotídeos, que o DNA tem 2 filamentos enrolados formando uma dupla hélice. O RNA só tem um filamento, é um filamento único, simples, mas para essa revisão, essas são as características mais importantes. Outro conceito que tem que ser recordado é o conceito de cromossomo. Cromossomo é uma estrutura formada pelo DNA associado às proteínas estonas, num arranjo altamente condensado, espiralizado, para caber, né, gente? Para ser abrigado no interior do núcleo, que é onde os cromossomos se encontram. E a gente também tem material genético, DNA em 2 organelas, mitocôndrias e cloroplastos, mas em menor quantidade. A grande parte dos ácidos nucleicos realmente está presente no núcleo, formando os cromossomos. A espécie humana, nós temos um conjunto de 46 cromossomos. Se esses cromossomos são iguais, são semelhantes na sua forma e no seu tamanho, eles são chamados de cromossomos homólogos. Então, aqui vocês percebam que nós temos um conjunto, né, um par de cromossomos homólogos, que eles são, então, do mesmo tamanho, têm a mesma forma e vão conter as mesmas informações. E aqui, por exemplo, os cromossomos que não são homólogos, perceba a diferença aqui no tamanho e na forma desses cromossomos. Lembrando que os cromossomos homólogos sempre vêm metade do pai e metade vem da mãe. Portanto, a espécie humana apresenta 23 pares de cromossomos homólogos. Outro termo também que merece recordar com vocês é o conceito de célula diploide e haploide.
Célula diploide, também conhecida como 2N, é aquela que possui pares de cromossomos homólogos. O exemplo são as células somáticas, as células do nosso corpo que não são sexuais. Então, as células da pele, um neurônio, um hepatócito, um glóbulo branco, são células, então, que apresentam todo o conjunto cromossômico 2N, no caso da espécie humana, como eu já mencionei, 46. Já a célula haploide é aquela que possui apenas um cromossomo de cada par, ou seja, não possui pares de cromossomos homólogos. O exemplo são os gametas, as células sexuais, o espermatozoide e o óvulo, que vão ter, então, 23 cromossomos, cada um relacionado, obviamente, à espécie humana. É difícil uma aula de genética sem o termo gene. Gene é considerado como um pedaço de DNA responsável por uma característica. Cada gene contém informação para a produção de um RNA funcional que posteriormente vai estar relacionado com a produção de proteínas. O gene tem um local específico onde ele fica no cromossomo, chamado de locus. Cada locus contém apenas um gene, então locus é o local onde um gene se encontra no cromossomo. Genes alelos são genes que estão localizados no mesmo locus de cromossomos homólogos, ou seja, na mesma posição. Azão aqui são genes, então, alelos que percebam que eles estão na mesma posição de cromossomos homólogos. E Bzão e Bzinho também vão ser alelos. Azão e azão vão determinar uma característica, Bzão e Bzinho vão determinar outra característica. Os genes alelos determinam, então, características nos organismos. Por exemplo, como eu falei, cada um vai determinar uma característica. Azão, por exemplo, vai determinar o formato do seu queixo, o Bzinho, o formato dos seus olhos, o Czinho, por exemplo, a cor dos pelos e assim por diante. Já eu considero um indivíduo como sendo homozigoto quando os genes alelos forem iguais. Azão e Bzinho. Se esses genes alelos forem diferentes, o indivíduo vai ser chamado de heterozigoto. Azinho e Bzinho percebam que os genes são diferentes, então o indivíduo é heterozigoto. Um outro termo também que vocês têm que saber para entender o mecanismo da genética é o termo gene dominante. Ele é sempre expresso por letra maiúscula do alfabeto e ele pode se manifestar tanto em dose dupla quanto em dose simples, ou seja, vindo dos dois pais, do pai e da mãe, ou vindo apenas de um dos pais, ou do pai ou da mãe. Ele sempre vai ser representado por uma letra maiúscula, dose dupla, dose simples, e ele domina. Então, ele quando aparece, pelo menos uma vez, ele mascara o efeito de outro gene. Já o gene recessivo é aquele que só se manifesta em dose dupla. Ele tem que estar, então, em dose dupla, ou seja, ele tem que vir de ambos os pais para manifestar, para expressar o seu aspecto. Ele sempre é representado por uma letra minúscula do alfabeto e ele é inibido. Ele tem seu efeito mascarado pelo gene dominante. Nós chamamos de genótipo o conjunto de todos os genes de um indivíduo. E chamamos de fenótipo a interação do genótipo influenciado pelo ambiente. Portanto, fenótipo representa a aparência física e ou fisiológica de um organismo. O fenótipo, então, ele é muitas vezes é difícil a gente determinar quando o genótipo, se ele está mais relacionado com a expressão dos seus genes ou é mais influenciado pelo ambiente. Um exemplo clássico do efeito do fenótipo, né, o efeito do ambiente sobre o fenótipo, são em relação aos gêmeos. Esse caso é clássico dentro da genética. Perceba aqui que eu tenho dois gêmeos idênticos, portanto, eles têm os mesmos genótipos, os mesmos genes, mas que foram separados na infância. Um ficou na Somália e o outro ficou na Itália. O que aconteceu? Os gêmeos foram submetidos ao longo do tempo a uma dieta bastante diferente e a hábitos também diferentes. Após 20 anos, o gêmeo que ficou na Somália, ele tinha um fenótipo bem diferente do gêmeo que ficou na Itália, que foi para a Itália, ok? E agora vamos ver, gente, rever na realidade realmente a genética mendeliana. Como Mendel, então, fez os seus experimentos que revolucionou a biologia e as ideias sobre a hereditariedade. Mendel, então, é conhecido como pai da genética. Para fazer os seus experimentos durante 7 anos, ele utilizou as ervilhas, mas não foi por acaso que ele escolheu as ervilhas.
elas são plantas fáceis de serem cultivadas, tanto que Mendel fez os seus experimentos lá no quintal do mosteiro, onde ele vivia na Áustria. São plantas de pequeno porte, tem um ciclo de vida curto, que ajudou muito Mendel nos seus experimentos, porque ele conseguiu analisar várias gerações. As características são contrastantes e bem definidas. As flores das ervilhas são hermafroditas. Elas também geram um grande número de descendentes em cada geração. Então, essas foram algumas das características, das vantagens, na realidade, do estudo da genética com as ervilhas. O experimento do Mendel, aqui a gente vai analisar uma das características observadas por Mendel nas ervilhas. Mendel observou 7 características diferentes nas ervilhas, e uma delas foi a textura, né, a superfície das sementes. E essa superfície das sementes tem 2 fenótipos. Ela pode ser ou lisa, tem a superfície lisa, ou tem a superfície enrugada das suas sementes. Então, Mendel pegava uma geração que ele chamou de parental, seria a geração de pais, onde ele tinha as linhagens puras da semente das ervilhas. E ao cruzar uma semente lisa com uma rugosa, o resultado obtido, que ele chamava de F1, surpreendeu Mendel. Porque quando ele fazia esse cruzamento, 100%, ou seja, todas as mais de 1.000 sementes de ervilhas produzidas, todas elas tinham um aspecto liso. O aspecto rugoso simplesmente desaparecia. Mendel, então, fez a próxima etapa, que é fazer uma autofecundação, conhecida como geração F2. Ele fazia uma autofecundação cruzando lisa com lisa, ou seja, o resultado da F1 com outra F1, então lisa com lisa. Para surpresa do Mendel, quando ele fazia esse cruzamento, na geração F2, a característica rugosa reaparecia, mas numa proporção bem menor. Perceba que quando ele cruzava lisa com lisa, na F2 apareciam 3 lisas, ou 3/4, ou 75%, e um quarto, ou 25% rugosa. Agora, quando a gente analisa os genótipos, Mendel representava os genes, que ele ainda nem chamava de gene na realidade, ele chamava de fatores. Ele analisava os fatores e representou esses fatores através de letras do alfabeto. Nessas letras do alfabeto, ele priorizou sempre chamar esses fatores com a letra da inicial da característica que era inibida durante a F1. Essa característica que era inibida, ele chamou de característica recessiva, que no caso é rugosa. Então, vamos aqui representar pela letra R do alfabeto. E minúscula. Já a característica que dominava, então, os resultados, ele chamou de aspecto dominante, de fator dominante, e eu vou representá-lo por uma letra maiúscula, no caso, Rzão. Então, você faz na F1 cruzamento de Rzão com Rzinho. E aí, o resultado da F1, 100% lisa. Ao fazer o cruzamento de lisa com lisa na F1, Rzinho com Rzinho, perceba, então, que vai dar o cruzamento de 3 lisas e uma rugosa, porém, a proporção aqui vai ser, você tem que analisar aqui os genes, onde essa primeira, Rzão, ela é lisa e homozigota, dominante. Homozigota porque os genes são iguais, certo? Os genes são iguais. Lisa porque o gene está com letra maiúscula. E homozigota porque os genes são iguais. Aqui eu tenho uma heterozigota porque os genes são diferentes, e lisa pela presença de um fator, um gene dominante. Essa também é heterozigota, porque as letras são diferentes. Lisa, porque apareceu um Rzão dominante, e heterozigota novamente, né, gente? Pela presença dos genes diferentes. Aqui é rugosa, porque as letras são minúsculas. Homozigota, porque as letras são iguais, e recessiva, porque estão sendo expressas, representadas por letra minúscula, ok, gente? E esse aqui é o quadrado de Punnett, diagrama também chamado de diagrama dos gametas, que vocês podem, né, fazer essa representação do cruzamento desses gametas. Então, uma planta lisa produz os gametas Rzão e Rzinho, Rzão e Rzinho, e quando você faz o cruzamento desses gametas, esse com esse, Rzão, se esse por um acaso encontrar com esse, Rzão, Rzinho, se esse encontrar com esse, Rzão, Rzinho, e se esse por um acaso encontrar com esse, Rzinho. Você também pode representar o cruzamento dos gametas sem fazer esse
quadrado de Punnett, que a gente chama popularmente de jogo da velha, fazendo só o embaralhamento, né, a combinação desses gametas com as setas também é possível. Vocês podem fazer dessas duas formas diferentes, mas o resultado sempre vai dar o mesmo. Uma homozigota e dominante, Rzão, Rzão. Duas heterozigotas e também dominantes, Rzão, Rzinho. E apenas uma homozigota recessiva, Rzinho, Rzinho. Essa, então, gente, é a proporção fenotípica e genotípica esperada numa primeira lei de Mendel. 3 lisas, uma rugosa e uma Rzão, Rzão, duas Rzão, Rzinho e uma Rzinho, Rzinho. Então, a gente fala que na primeira lei a proporção de fenótipos é 3 para 1 e a de genótipos é 1 para 2 para 1. Para terminar aqui o nosso entendimento, essa revisão sobre a primeira lei de Mendel, vamos à conclusão do monohibridismo ou lei da segregação independente. Cada característica é determinada por 2 fatores, que a gente chama hoje de genes, alelos, que se separam na formação dos gametas, sendo que cada gameta só recebe um fator, um gene. Agora, uma curiosidade, algumas características na espécie humana que obedecem essa primeira lei de Mendel. A gente chama também essa primeira lei de Mendel de dominância completa. Então, olha só, a sensibilidade ao PTC, que é uma substância presente em alguns tipos de alimentos. Na espécie humana, nós somos as pessoas que são sensíveis a perceber esse PTC é dominante, as que não percebem, insensíveis, são recessivas. A capacidade de enrolar a língua em forma de U é dominante na espécie humana e quem não consegue dobrar a língua em forma de U é recessivo. Lóbulo da orelha solto é dominante. Quem tem o lóbulo da orelha preso ou aderente é recessivo. A maneira de entrelaçar os dedos, se você coloca o polegar esquerdo sobre o direito, gente, isso é dominante. Se você coloca o polegar direito sobre o esquerdo, é recessivo. A maneira de cruzar os braços, até isso é genético. Braço direito sobre o braço esquerdo é dominante, braço esquerdo sobre o direito é recessivo. E uma característica interessante para vocês entenderem é que a polidactilia, que é quando a pessoa tem mais possui 6 dedos ou mais nas mãos e nos pés, isso na espécie humana é dominante. Então, não necessariamente o que domina é o que tem maior quantidade, viu, gente? Então, no caso da espécie humana, o polidáctilo é dominante e quem tem 5 dedos é recessivo. Perfeito? Bom, essa foi então a nossa revisão sobre a primeira lei de Mendel e alguns dos conceitos mais usados na genética. Um beijo e até a próxima!